Bom dia, igreja. A graça e a paz de Jesus em nossas vidas. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e reina para sempre. Hoje, nosso segundo domingo do mês, segundo domingo do ano, né? Nós nos reunimos na presença do Rei da Glória. Domingo passado não gravamos, mas esse domingo estamos gravando para anunciar Jesus e a majestade dele e o poder dele sobre a vida da igreja de Jesus, amém? Então a ele glorifica o nome do teu rei, do teu Deus, aquele que te dá fôlego de vida, que te dá esperança de vida, de um novo viver, que te dá vitória, que te conduz poderosamente, vitoriosamente nesta terra, em nome de Jesus, amém? Amém. O tema do nosso culto hoje é: quão grande é o seu Deus? Faço essa pergunta: quão grande é o seu Deus? Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Amém? Feche teus olhos. Rei da glória, Deus do sobrenatural. Pai, estamos na tua presença, reunidos como igreja, Senhor. Paizinho amado, os teus filhos amados, Senhor. Pai, eleva os pensamentos para o alto, de onde nos vem o socorro. Exaltamos a tua majestade, Senhor. Glorificamos o teu nome e pedimos, ó Deus de poder e glória, ensina-nos a tua palavra. Pai, dai-nos, Senhor, uma visão clara, Pai, uma mente, Pai, de campeão, ó Deus, uma mente de vencedor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abra as comportas dos céus, Senhor. Derrama do teu aguaceiro sobre a tua igreja. Pai, dai-nos sabedoria, compreensão, Paizinho amado, discernimento, ó Deus, e conhecimento, Pai, para que possamos honrar o teu nome até o teu retorno. E a igreja diga amém, amém e amém. A ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas. Então, não tenha medo. Como vencer o medo? Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos sujeitos ao medo. Somos sujeitos ao medo. E há muitas coisas que nos amedrontam. Tudo que é maior que nós e tudo que não dominamos planta o medo em nosso coração. Como, por exemplo, o desemprego. Planta o medo no nosso coração. Tudo que é maior, vem logo o medo. Enfrentar situações que sejam maiores do que nós, também nos dá medo. Não vencemos o medo fazendo incursões de dentro de nós, ou usando técnicas de medicina oriental, estou falando do medo. Não se trata de repetir fórmulas mágicas para fazer serenidade ao nosso interior. Ó, não precisamos disso. Porque se a ordem é não temas, não temas, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Então nós vencemos o medo quando conhecemos a grandeza do nosso Deus. É por isso que nós nos reunimos toda semana aqui. Apesar das nossas férias, né, curtas lá de trás, de dezembro, mas nós nos reunimos aqui para conhecermos a grandeza do nosso Deus e compreender o que Ele fez por nós. Se nós não tivermos essa compreensão,
não conhecermos a grandeza do Senhor, teremos medo em toda e qualquer situação. Os nossos corações o nosso coração já está circuncidado em Cristo. Então Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. O que eu quero injetar em você é a palavra de Deus, para que você tenha segurança. Ele não dá a glória dele para ninguém. Ele te justifica. Então não tenha medo nem de homens, nem de sistema, nem de nada. Porque nada te separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem demônios, nem a fome, nem a nudez, nem espada. Nada disso te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não te dá segurança? A mim me dá. A mim dá. Então nós vencemos o medo quando conhecemos a grandeza do nosso Deus. E a vitória sobre medo não está nos mecanismos usados pelo homem, mas na fé no Deus onipotente. Esse é o seu Deus. Sabe de uma coisa? Quando era Elias que orava para a água descer para o céu, era ele? Elias? Não era Eliseu não, né? Era Elias. Eu confundo esses dois profetas. Ele falava assim, vai lá, obrigado. Vai lá e veja como é que está o céu. Me diz lá, diga lá. Olha, eu vejo. Ele foi lá, foi. Quando eu acho que chegou na 7ª vez, não é? Ele falou, ó, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse, opa, foi isso que você viu? 3 anos de seca? Você viu isso? Uma nuvenzinha? Bom, a minha é pequena. Tem umas mãos aí que parecem uma raquete, né? Então a gente vai pensar nessa mão que é uma raquete. Então tá lá no céu, aquela coisinha. No céu, por mais raquete que for, eu vejo uma nuvem como se fosse a mão de um homem. Ele fala, corre, vai lá para o rei, diz que vem aguaceiro. Então, amados, a sua semente é a tua oração, a tua semente é a tua vida de consagração, a tua semente está em congregação, a tua semente é a tua confiança. E ele vai falar, ei, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Viu? Vi. Então vem grande bênção sobre a tua vida. Mas é pequeno demais. Opa! Não limite Deus. Ele diz, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então a igreja tem que ser espiritual. A igreja tem que entender que o nosso Deus, Ele é ilimitado, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é poderoso. Poxa, amados, Deus não há limite nele. Não houve limite em uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Veio grande aguaceiro depois de 3 anos de seca na terra. Você acha que com você vai ser diferente? Deus não mudou não, Ele não mudou a identidade dele. O Filho Jesus veio na terra, morreu por nós, cumpriu todo o sacrifício, toda a lei, nos tirou do império das trevas, nos levou para cima, para o alto, juntamente com Ele, assentado em regiões celestiais. Então, se todos esses benefícios não tem resultado, não tem resultado nenhum aqui para gente na terra, Ele fez tudo isso para deixar você morrer à deriva? É claro que não. Só que as bênçãos que nós aguardamos antes de receber
vem um conserto de dentro para fora. Para Ele te dar a bênção que você quer, você primeiro tem que se consertar com Ele, ser parecido com Ele. Porque o que nós, os seres humanos, muitas vezes não compreendemos. Porque Deus não vai dar bênção para ser desperdiçada, jogada no ralo. Compreendam isso. Aguardem em Deus. Então, dele emana a ordem para não temer. A Bíblia tem um não temas para cada dia do ano. Então, queridos, se dele emana a ordem, vem dele não temer. Então, quando você teme, você não está sendo obediente. Dele vem esse poder para vencer o medo. Nele experimentamos pela vitória sobre o medo. Plena vitória. Nós experimentamos plena vitória sobre o medo. Deus ordena o seu povo a não ter medo nem viver assombrado. Ele faz 3 promessas para a gente. Vai lá, Ari. Ele nos fortalece. Nós somos fracos demais. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Não podemos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Uma hora isso cai. Nossa vitória não decorre da nossa força, mas da presença de Deus conosco. E essa você tem que cultivar com a tua vida. 2, Ele nos ajuda. Você não fica sem ajuda. Deus manda socorro. Mas eu quero dizer para você que alguma hora você vai passar a ser o ajudador, o abençoador. Então não percam as esperanças, mas lutem contra o medo, contra a desconfiança, contra a dúvida. Quão poderoso ajudador é o nosso Deus. Ele nos cerca pela frente, você é cercado pela frente e na retaguarda. Ele protege-nos por cima e sobre nós estende a sua mão. Ele nos apruma quando caímos e nos anima quando somos assolados pelo desencorajamento. E isso acontece na tua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Mas Deus nos dá essa coragem. 3, Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ele te sustenta, você não vê, eu não vejo, mas pela fé nós gritamos com a palavra, Ele me sustenta com a sua destra fiel. Ele é fiel. Ele nos segura com sua mão forte e poderosa, guia-nos com seu conselho e nos recebe na glória. Ele começa uma boa obra e Ele termina a boa obra. Não há nenhuma fase da nossa vida em que Ele não possa nos socorrer e sustentar. Lembra daquela fase de vida que você teve, que às vezes eu ouço alguns irmãos falando para mim, nossa, eu passei necessidade, ai, aquele tempo foi tenebroso, meu Deus, mas Deus estava ali. Ele estava ali. Ele estava ali te sustentando. E você nem sabia disso. Ele é refúgio verdadeiro. Ele é torre forte no dia da batalha. Ele é o nosso socorro no dia da angústia. Nele temos eterna redenção. E afinal, quão grande é o seu Deus? Afinal, depois da introdução, nós vamos passar a saber quão grande é o seu Deus. Isaías 40, do 12 ao 31, leiam Bíblia.
Alimente a sua vida, o teu espírito, o teu coração, a tua mente, a tua alma com a palavra. Ora, dize-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com o alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Quem instruiu-lhe com o seu conselho? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos, esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como gota de água em um balde, como grão de areia na balança. Veja que majestade é o nosso Deus. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou uma escultura feita por um artista ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata. Também não se comparará com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre, procura um hábil marceneiro, a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis? Não ouviste? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para ele morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por quê? Pois reclamas, ó Israel. E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouviste, que o Eterno Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incomparável. Faz forte ao cansado, multiplica o vigor do que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se cansam, não correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Aqui a gente já poderia terminar o nosso culto.
porque você viu a grandeza do teu Deus, a quem você vai comparar o teu Deus? Quando deparamos com problemas, como enxergamos, como é que enxergamos o nosso Deus? Dá uma olhada aí para o teu problema, pensa nele aí, e veja se ele pode se comparar com a grandeza e a majestade do Deus que nos formou, que nos deu vida. Isaías, ele dá uma dimensão de quão grande é Deus e as implicações disso em nossas vidas. Amados, nós estudamos aqui a palavra para conhecermos Deus. Não para vir em dia de festividade, não para fazer festinha, porque isso não dá grandeza nenhuma para Deus. Isso não te dá uma vida espiritual alicerçada. Você não cresce espiritualmente. Nem tem na Bíblia. Nós nos reunimos como a igreja. A igreja primitiva. Me sumiu a palavra na mente. Nós nos reunimos como a igreja primitiva para estudarmos a palavra, para entender quem Deus é e a sua grandiosidade, as tuas maravilhosas obras desde o princípio. Ele é Deus na sua vida. Então cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Festinhas não vai te dar alicerce e músculos espirituais. Não dará. Não dará. Então, vamos falar um pouco dessa dimensão da grandiosidade de Deus e de sua majestade. A majestade de Deus em relação à criação. Tudo que foi criado por Ele. Olha, isso vai do Isaías 40, 12 e 26. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com o alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial, e todas chama pelo nome. Imagina que Deus sabe o nome de cada estrela que está nos céus. Que Deus é esse que nós pertencemos? Nós não compreendemos o tamanho do seu poder. Então, o teu problema que tem um nome, não é nada na frente, diante desse Deus Todo-Poderoso. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. As estrelas atendem prontamente a voz do Criador, assim como a natureza. Então, ele mede as águas na concha da mão, os céus a palmo, espalha as estrelas no céu. Ele criou o macro e o micro-universo, uma folha, o nosso corpo com mais de 60 trilhões de células. Então, nele não há assim, aqui acabou o poder de Deus, é ilimitado. 2, a majestade de Deus em relação ao conhecimento. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instrui-lhe com seus conselhos. Instruiu-lhe com seus conselhos.
Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Vivemos o milagre da ciência e da tecnologia. E Deus é a fonte de todo o conhecimento. Dele vem toda a ciência. Quando alguns irmãos dizem, eu não vou a médico, eu não vou fazer um tratamento, eu não vou fazer isso, porque Deus, sim, mas Deus instruiu essa gente com a ciência dele. Esse povo que está aí, que estuda, que batalha, Deus instruiu. Medicina alternativa, medicina, como é que é o nome da medicina lá? É alternativa. Então, todas as medicinas é o Senhor que instrui. Então, amados, não tenham medo. O Senhor vai me curar, e o Senhor está falando, vai ao médico, faz o tratamento, toma o remédio, mas tem uma ignorância, sabe? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Entende? Então vamos lá. Ele é a fonte de todo conhecimento. Então, 3, a majestade de Deus em relação às nações. As nações. Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água em um balde, como um grão de poeira na balança. Imagina que toda essa nação, essas nações que estão aí lutando, tendo guerra, outros querendo entrar para possuir a terra dos outros, porque é minha, não, porque é minha, porque é minha. Então Deus as considera como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fosse grão de areia. E toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece. Nem mesmo árvores suficientes para queimar um holocausto para Ele. Deus levanta e abate reinos. Ele vê as potências econômicas e bélicas como um pingo que cai de um balde. 4, a majestade de Deus em relação aos ídolos. Ainda tinha mais? Tinha. Mas pode pular. Pula. Isso. Ora, ele não é como uma imagem ou estrutura feita por um artista, ou uma joia de um artesão que funde, ou ourives de ouro e para o qual modela a corrente de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar o ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme em seu lugar. Vai. Porventura, não sabeis, não ouviste, não foi dito isso desde o princípio, não entendeste desde a fundação da terra? Queridos, Deus não gosta de ídolos. Então, o ídolo é tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo. Às vezes pode ser o seu dinheiro. Sabe disso? Que às vezes pode ser o dinheiro, que vira um ídolo, não é? Então pode ser o dinheiro, o sucesso profissional, os prazeres, o prestígio, a fama e até mesmo as pessoas. Se você chegar em casa e começar a pensar, quem é que eu faço de ídolo no meu coração? Tira isso da tua vida. Diga não aos ídolos. Ponha sua confiança exclusiva. Olha,
confiança exclusiva no Deus vivo. Tenham cuidado, o cuidado que às vezes pessoas, até a nossa família, se torna nosso ídolo. Tenham esse cuidado. Não pode ocupar o lugar de Deus. 5. A majestade de Deus em relação aos príncipes. Então vai até o 25. Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles. Então secam, e a tempestade os leva como se fosse pó. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Olha, amados, estamos aí na época da política, não é? Então, às vezes, você nem sente. É que eu conheço fulaninho. Eu conheço lá o cara que manda. Não, e minhas costas tá quente. Quente mesmo. Porque se você tira a glória de Deus e dá para o homem. Ah, porque eu conheço gente, ó, graúda. Eu só conheço um graúdo na minha vida. Jesus Cristo. Porque esse mesmo me leva para lugares, nossa, parece subterrâneos. Pelo amor de Deus. Mas ele me leva só para lugar top. Top de carência. Sabe por quê? Ninguém olha por eles. Eu nunca estou no meio dos poderosos da terra. Ele não deixa. Não deixa de jeito nenhum. E vai saber por que ele não deixa, não é? Porque eu não confio no meu tato. Eu confio no meu Jesus. Então, aquilo que ele coloca diante de mim é aquilo que é bom. Compreendem isso? Então, onde estão hoje os poderosos dessa terra? Onde estão os faraós da vida? O Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, o Alexandre o Grande, os Césares da vida, aonde eles estão? Onde está a bravura de Napoleão Bonaparte e a fúria de Hitler? A memória desses homens está coberta de pó, mas Deus continua no trono, governando a história e a nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Ele continua no comando. Ele governa a história e ele governa a nossa vida. E é nesse caminho que nós temos que entrar. Fazer de Deus a nossa esperança, o arrimo da nossa sorte, o nosso Deus e a nossa alegria. Porque é Ele quem nos sustenta. É Ele quem envia o sustento. Não queiram aparecer. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que diminua eu e que Cristo cresça em mim. Então quer dizer que não é você, não sou eu, é Jesus. Então tudo que nós temos é dele, que ele nos deu para administrar. Administre com responsabilidade. Nós estamos demorando um pouquinho no culto, mas deixa eu lhe dizer que a ordem divina é assim. Mas pelo menos vocês não puderam ficar nem uma hora comigo? Ele ainda bota assim, pelo menos. Sabe? Porque o tempo que você fica na presença de Deus é de grande valia para a tua vida e para a minha vida.
Porque eu faço culto, eu escrevo culto, mas quando eu prego, é que faz toda a diferença para a minha vida. Amém? Então vamos continuar aqui. No versículo 22 e 26, diz assim: Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Levanta os olhos, observa as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Vamos atender a voz de Deus. É necessário, quando ele diz buscar o meu reino em primeiro lugar, ele está dizendo o que para você e para mim? Conheçam-me. Conheçam-me. Saibam quem eu sou. E depois, essas coisas, eu te darei. Agrada-te do Senhor. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Na hora da aflição, você pode erguer seus olhos e olhar para Ele, como está aqui no versículo 26. Levanta os olhos e observa as alturas. Quem criou tudo isso? Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa justiça. Ele é o poder ilimitado. Não tenham medo. Qual é o tamanho do teu Deus? E tudo isso que foi pregado agora, essa majestade de Deus, que agora implica em nossas vidas, as implicações da grandeza de Deus em nossas vidas. Em Isaías 40, do 27 ao 31, ele diz assim: Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, e o meu Deus não considera a minha causa. Não sabes, não ouviste, que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível, faz forte ao cansado, multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas, queridos, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Compreendam isso, é o teu Deus, é o Rei da Glória. Não tem que haver dúvida da sua majestade na tua vida, amados. Deus está atento à nossa vida. Não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Mesmo quando achamos que Ele está indiferente aos nossos problemas. Isaías 40, 27a fala assim: Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? Aí você fala: o Eterno não se interessa pela minha situação. Eu já vi gente falar para mim: irmã, eu acho que Deus tem tanto problema para resolver que Ele está indiferente para o meu. Eu já ouvi isso no telefone, irmãos. Pelo amor de Deus. Botou um limite aí para Deus, não é? Aqui, nossa, quanta ignorância, meu Deus. Acho que o sofrimento dela estava sendo tão grande, que ela me sai com essa asneira. Então, ou
nós nos sentimos injustiçados por ele. Isaías 40, 27b fala assim: o meu Deus não considera minha causa. Ora, também já ouvi isso. Eu sou filho de Deus. Ele não me justificou. Cadê a minha causa? Nossa, meu Pai eterno. Como fala com uma pessoa com tamanha ignorância, tamanho desregulagem das suas emoções, abrindo a boca, falando besteiras, asneiras, que, olha, isso nem pode se multiplicar, porque atinge um irmão que também é fraco na fé, e leva para um buraco, leva para um abismo. Como que sua causa está indiferente aos olhos do Criador? Como que a tua aflição não está fazendo diferença, está sem interesse para o eterno? Ele multiplica a força do cansado, dá vigor à tua vida. Não perca a esperança. A tua causa está diante dele. Só insista, 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 porque a tua confiança, ela tem grande galardão. Deus é maior que as nossas forças, pois não se cansa de cuidar de nós. Ele não se cansa de cuidar de você e nem de mim. Isaías 40, 28 diz: não sabes e não ouviste que o eterno Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável e seu conhecimento é incompreensível. Ele não se cansa, ele não fica exausto. Quem fica somos nós. Ele nos fortalece, mesmo quando estamos abatidos. Isaías 40, 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Você receba essa palavra, receba vigor para a tua vida, receba as promessas de Deus, renove as suas forças, voem como águias, voem contra a tempestade. A águia voa contra, ela vai assim, ó, direto na tempestade, ela entra pela tempestade voando. Não tenham medo, o teu Deus te garante. Eu já estou velho, estou cansado, daqui a pouco estou partindo. Que será? Quer tomar sua família como se fosse sua propriedade. Se eu morrer, o que vai ser deles? Deus vai cuidar. Se você for. Senão ele vai te dar mais aí. Vai acrescentar como ele acrescentou para o rei Ezequias. Então aguarde no Senhor. Se esmere no Senhor. Confie com ousadia. Vá contra as situações com a tua palavra de vitória. Daquilo que você aprendeu de quem é Deus. Envergonhe o mundo das trevas. Quer melhor? Quer melhor? Envergonhe o mundo das trevas com a tua posição, com a tua confissão, com a tua serenidade espiritual. Envergonhe o inimigo, porque Deus tem cuidado de você. Restaura-nos. Deixa eu ver, esse é o 29. Ele restaura-nos das crises em todas as fases da nossa vida. Olha, todas as fases. Desde aquela de quando você não era crente. Todas. Quer ver Isaías 40, 30 e 31? Ora, até os adolescentes se cansam. Então quando eu era adolescente, que eu não era crente, ele já cuidava de mim. Então, olha só. E ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem. Espera aí. Agora eu tenho uma nova identidade. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renova as suas forças aí.
Renovem suas forças aí. Dê brados de vitórias aí. Reconheça o Senhor acima desses seus problemas. Eles voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Quem é o teu acusador? Quem anda evitando você? Qual é o nome do teu problema? Qual é o nome da pessoa usada pelo mal para atormentar a tua vida? Então coloca diante de Deus. Nele não há limitações. Diga para Deus o que está te amedrontando, o que está amedrontando a sua alma. Olha, amados, a sua dependência tem que estar em Deus, em Deus. O que está perturbando o teu coração? Deixa eu lhe falar, tem situações que nós entramos, mas que não podem ser tiradas da nossa vida até o último estágio. Sabe para quê? Para aprendermos a ter total confiança e dependência de Deus. Eu digo isso para vocês e vou no pontinho lá, ó, que vai doer. Empréstimo consignado, juros abusivos, agiotagem, juros de cartão de créditos absurdos. Então nós temos que ir até o final. E Deus dará força. Até nos nossos erros, Deus dá força. Sabe? Para a gente ir até o final. E isso nos dá uma classe de fé e de segurança, de estatura, que ninguém pode tirar. Vai passar. E você vai ficar de pé dando glória a Deus. Então lance seus cuidados aos pés do Senhor. Ponha seus olhos em Deus e triunfe sobre o medo. Você vai dizer: eu vou vencer. Eu vou conseguir. Lembre-se todos os dias como a Bíblia ordena. Ela ordena. Não é uma sugestão, é ordenança. Você não precisa ter medo. Não temas. Deus é contigo. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom ser guiados, ó Deus, pelo Seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus que nos conduz aos pastos verdes, às águas tranquilas e de descanso. E assim nós adquirimos, ó Deus, estatura de varão perfeito e uma confiança inabalável, inabalável, conhecimento de quem é o Senhor e a sua majestade, que implica nas nossas vidas uma segurança que ninguém pode tirar. Agradecemos, Senhor, por mais este domingo glorioso, sabendo que do mês de janeiro a dezembro, Pai, existe para cada dia desses meses. Não temas. Uma promessa eterna. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levanta a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que segue confiantemente no seu Deus, diga amém. 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 Glória a Deus.